Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadora Vera, público que nos assiste aqui na galeria, nas redes sociais e também na TV Câmara. Reforçando essa questão da obra lá em Campinas, na Presidente Kennedy, conversamos agora com o secretário, de fato é uma obra que ela tem que acontecer para que a gente tenha a melhoria do saneamento ali no que diz respeito às águas da chuva, em Campinas, que sempre enche, inclusive eu acho que vai interferir até na fronteira ali com o Cobrasol, então, infelizmente, a obra tem que acontecer e tem que ficar durante um tempo, porque se não tiver esse tempo, não conseguem fazer bem essa obra, em torno de 2 semanas, mas é um transtorno que vai trazer um bem para o futuro, e a comunidade ali de Campinas sofre muito com alagamento, não precisa chover tanto, mas começou a chover, deu forte, alaga, então é bem necessário que aconteça essa obra. Então, para a comunidade vai ter que ter um pouco de paciência, vão pegar um pouco mais fila do que já se pega hoje em dia, porque a Presidente Kennedy já é bastante parada, mas a gente espera que depois que passar essa obra a gente tenha uma melhoria bastante grande no que diz respeito às águas que acabam ocupando as ruas, que não deveria acontecer isso, né? Lá atrás não fizeram como deveria fazer, agora tem que ser consertado. Semana passada eu vi um vídeo do prefeito, do vice-prefeito, sobre o hospital ali no sertão do Maranhão, o hospital que era para ser um hospital municipal, que foi anunciado na campanha em 2024, que ia ser construído em 8 meses, ganharam um bocado de voto das pessoas, especialmente da região, acreditando que ia acontecer, e que no fundo eles sabiam que não iam conseguir fazer. Inclusive tem uma daquelas falas, daqueles vídeos na época, que eu lembro que o chefe do Poder Executivo disse que agora, nos primeiros anos, nós arrumamos as contas e agora a gente consegue fazer as obras. Acontece que a conta de 2024 foi rejeitada no Tribunal de Contas, ou seja, as contas não estavam arrumadas. E daí foi prometido que ia ser feito em 8 meses, não aconteceu. Parceria público-privada, não aconteceu. Prometeram e não cumpriram, o que é muito clássico, né, no meio político. Eu prometo para ganhar o voto, ganhei o voto e depois eu não faço. É o que aconteceu. E daí, semana passada, o governador do estado veio aqui visitar a Univale, junto com o prefeito e vice-prefeito, para dizer que agora o estado vai abraçar aquele espaço para fazer um hospital. Eu quero dizer que eu torço muito, e tudo que a gente puder fazer para apoiar para que isso aconteça, a gente vai fazer, porque vai ser bom para as nossas comunidades. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro que, de fato, assim, quando a gente fala de hospital, a responsabilidade é do Estado, porque o município ele tem que cuidar da atenção primária, que são as unidades básicas de saúde e policlínicas. E a gente está com umas demandas muito grandes dentro das unidades básicas de saúde. O povo tem sofrido porque falta profissional. Falta vários tipos de profissionais, desde a técnica de saúde bucal, a médico, a enfermeiro, a técnica de enfermagem, a agentes comunitários de saúde. Então não teria nem que ter feito uma propaganda de um hospital que ele não ia conseguir construir, porque o posto de Areias precisa ser ampliado, o posto do Luar precisa ser ampliado, o posto da Procasa tem que ser ampliado, o posto do Sertão tem que ser ampliado, o posto do Bairro Ipiranga tem que ser ampliado. As equipes têm que ser ampliadas. Então, isso é a prioridade do município. Inclusive, ele recebe verbas de outras federações, como do Estado e do governo federal, para tocar a atenção primária. Porque se tu faz bem a atenção primária, tu consegue fazer com que o hospital também acabe desafogando. Porque a ideia é que passe pelo posto de saúde sem ter que ir para a emergência do hospital. Mas daí o posto tem que estar estruturado, né? E, infelizmente, foi desestruturado. Porque em 2024 era uma coisa e agora a realidade é outra. Tiveram que demitir porque gastaram o dinheiro todo em 2024, mesmo falando que a casa estava em dia. A outra questão é, a gente também tem que lembrar que aqui em São José existe um hospital regional. E eu queria saber o que nós evoluímos nesses 4 anos do governo Jorginho Melo em relação ao hospital regional. Porque a gente está agora, inclusive veio verba do governo federal também, uma parceria, para fazer o estudo, o Instituto do Coração, que daí vai sobrar mais vagas de leito para o hospital, mas até agora as coisas não aconteceram. Estão acontecendo a passo de tartaruga. Outra coisa que eu quero lembrar, 2024 era ano de, completem a frase, ano de eleição. 2026 é ano de eleição.
Então, sempre quando chega o ano da eleição, existe um plus. Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Então, para falar para a população, de novo eu digo o que eu disse na sexta-feira, torço e apoio, mas que não seja mais uma proposta eleitoreira. Mais uma proposta eleitoreira. Porque, volto a frisar, o regional está aqui e quem vai ali na emergência sabe o caos que é. Então, arruma o que tu tem já para depois fazer algo que não é nosso ainda. E em relação ao município, atenção primária, as unidades básicas de saúde. Porque município que tem posto de saúde com um servidor valorizado e estruturado faz toda a diferença dentro do hospital. Porque ao invés a população daquela cidade ir direto buscar um hospital, ela vai ser bem atendida no posto de saúde, se tiver servidores para atender, porque hoje o caos está formado por causa disso, e vai desafogar não só o regional, mas acaba desafogando o Celso Ramos, o Hospital Florianópolis, o Hospital HU e outros que a gente tem aqui na nossa região. E por fim, aliás, não vai nem dar para falar de duas outras coisas, mas eu vou falar primeiro que eu já também levantei na sexta-feira, que eu trouxe para a tribuna uma dispensa de licitação que a Prefeitura assinou um contrato de 2.150.000 com uma empresa para fazer o levantamento da dívida ativa. O que o Tribunal de Contas está pedindo? A suspensão desse contrato. Inclusive, o Tribunal de Contas disse o seguinte: no caso em tela, entende-se que as possíveis irregularidades descritas podem ser enquadradas como erro grosseiro. A Prefeitura faz uma dispensa de licitação de R$2.150.000 e não justifica como tem que justificar uma dispensa de licitação. Eles colocam aqui, não tem estimativa de despesa, parecer jurídico e pareceres técnicos fracos, demonstração, não tem, aliás, demonstração de compatibilidade de previsão de recursos orçamentários lá no orçamento, comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, não tem razão da escolha do contratado, não tem justificativa do preço. Como é que chegaram a esse preço? Vão contratar um instituto no valor de R$2.150.000. Como chegaram nesse preço? Depois, lá na frente, no item 2.2.6, o uso inadequado da dispensa de licitação para a contratação de consultorias fiscais e tributárias. O TCE tem assentado jurisprudência no sentido de que a contratação de serviços de assessoria ou consultoria técnica sob regime da nova lei de licitações deve ser feita por licitação na modalidade concorrência técnica. Esse tipo de contratação não é dispensa de licitação, concorrência técnica. O que aconteceu? Assinou o contrato e agora estão pedindo para cancelar o contrato. É até prudente, porque se o município não tem recurso, usa a Procuradoria, usa a Secretaria de Finanças, que tem servidores excelentemente capacitados ali dentro, para buscar onde é que estão os gargalos da dívida ativa. Quem está devendo em São José, o município tem condições de fazer esse levantamento. Não precisa contratar uma empresa no valor de R$2.150.000, enquanto não consegue dar 30% de aumento para as técnicas e auxiliares de enfermagem. Então, o Tribunal de Contas também está vendo isso, porque fizeram um processo completamente errado e agora pediu a suspensão. E hoje, para variar mais um pouquinho, o Tribunal de Contas também está pedindo aprovação para a realização de auditoria financeira na Prefeitura de São José em relação às contas de 2025. Ele diz que o objetivo de verificar se o balanço geral do município de São José reflete em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2025, bem como os resultados patrimoniais, financeiros e orçamentários. Ou seja, como deu todo aquele problema em 2024, eles vão fazer agora uma auditoria em 2025. E eu quero dizer para vocês que, do fundo do meu coração, a coisa que eu mais torço para a Prefeitura de São José é para que eles saiam desse buraco. Que consigam aprovar as contas, porque se aprovar as contas é porque as contas estão certas. Mas pelo andar da carruagem, nós vamos ter a rejeição das contas de 2025 também. Também. Isso está fresquinho, vocês podem acessar o portal do Tribunal de Contas, que agora vai ter uma auditoria em 2025, porque eles precisam verificar como é que está esse orçamento. Porque pelos balanços eles estão vendo que tem coisa também. 2024 teve e 2025 também tem. Então, infelizmente, é assim que está São José. Em 2024, grava vídeo para dizer que as contas estão em dia, arrumamos a casa. A realidade é que em 2025 as contas estavam péssimas, em 2026 as contas continuam péssimas. Então, a população que está nos ouvindo agora, quando tiver a eleição,
pensa duas vezes quando for votar, porque prometer é muito fácil, mas cumprir, eles não cumprem não. Obrigado, vereador. Na tribuna.